Não há outro como o nosso Deus. Se não for muito incômodo, eu queria convidar mais uma vez os irmãos a ficar de pé. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Nosso irmão Ricardo, esse jovem abençoado, que Deus tem usado, Deus tem levantado, vai ser instrumento de Deus para nós nessa noite. Então, que você continue abrindo seu coração, abrindo seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus vai trazer para nós através da vida do Ricardo. Eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração nessa noite e vamos sair daqui transformados e edificados pelo poder de Deus. Você pode receber o nosso irmão aplaudindo ao Senhor? Aleluia, aplauda mais forte, é para Ele. Todo louvor é para Ele. Mistura suas palmas com glória a Deus e aleluia. Enche o céu de adoração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dê um glória a Deus bem forte. Como é bom nós estarmos aqui, podermos adorar a Deus de todo o nosso coração. E neste momento Deus quer falar conosco através da sua palavra. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Aleluia. Glória a Deus. Se você for encontrando, pode dando glória a Ele, pode exaltando o nome dEle. Aleluia. Talvez a minha versão esteja diferente, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Assim diz: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, vamos ler todos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Será que você pode dizer novamente? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Deus, nós damos glória a Ti, nós exaltamos o Teu santo nome, porque já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Entrego, meu Deus, a minha vida em Tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Usa-me nessa noite, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento. O texto que nós acabamos de ler no livro de Levítico mostra Deus dando uma ordem a Moisés. A ordem que Deus dá a Moisés é a lei do holocausto. Uma ordem dada para o Senhor para que os sacerdotes levíticos pudessem oferecer a Deus sacrifícios. No momento em que Deus está falando com Moisés, Ele dá uma ordem para que Moisés vá até Arão e seus filhos, sacerdotes daquela época, para que comecem a oferecer sacrifícios ao Senhor. E tal ação e ordem dada por Deus servia como lembrete àquele povo da necessidade de ter a presença contínua de Deus na terra, e para que os pecados daquele povo fossem perdoados. Quando Deus ele dá esta ordem a Moisés, o fogo que vinha sobre o altar não era um fogo terreno, não era um fogo que os sacerdotes colocavam, mas o próprio Deus mandava fogo do céu. Quando vemos o texto de Levítico capítulo 9, versículo 24,
nós podemos ver que quem manda fogo no altar de bronze é Deus. Assim está escrito: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Mas preste atenção, mesmo Deus mandando fogo sobre o altar, mesmo Deus consumindo o holocausto, a responsabilidade de manter o fogo aceso não era de Deus, mas era dos sacerdotes. Porque o fogo ele não podia se apagar. A Bíblia vai mostrar que durante a noite os sacerdotes colocavam o sacrifício. A mesma roupa que o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, não podia ser a mesma roupa que ele tirava as cinzas do altar. A Bíblia diz que quando o sacerdote entrava, oferecia o sacrifício, trocava a lenha, durante o dia entrava, tirava as cinzas, colocava a lenha de novo e o sacrifício novamente. Isso fazia com que o fogo no altar não se apagasse. O que acabamos de ler tem muito a ver com a nossa vida, com os nossos dias. Paulo diz em suas cartas aos Hebreus de que as leis, o Velho Testamento, é a sombra do que há de vir. E aquilo que nós estamos vendo em Levíticos, nada mais é do que nós vivemos hoje como cristãos. Porque nós somos os sacerdotes que Deus levantou neste tempo. Para além de mantermos a chama acesa no altar, também alertarmos a igreja de Cristo pela busca da presença de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós somos os sacerdotes desse tempo. Deus nos levantou para fazer a diferença onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde você estiver. Deus te levantou para fazer a diferença. E quando nós interpretamos o texto, associando esse texto ao Novo Testamento, o sacrifício colocado no altar de Levítico 6 é representado por Jesus Cristo, porque Ele foi o holocausto perfeito. Deus envia o seu único filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João Batista, falando com aqueles que estavam para se batizar, em João 1,29, diz: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi enviado para cada um de nós, para que tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que nos achegássemos a Deus, para que nossas feridas, nossas doenças fossem curadas. Olhe para a trajetória de Jesus sobre a terra. Um homem que foi humilhado, um homem que foi negado, um homem que foi traído, um homem que foi açoitado, prego em suas mãos, pregos em seus pés, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Ele foi o sacrifício perfeito, oferecido por Deus, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, ao perdão de pecados. Naquele momento não foi nenhum bezerro, não foi nenhum cordeiro, não foi nenhuma ovelha, mas foi Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. E naquele momento se abriu o céu para que nós tivéssemos direito a nos achegar a Deus. Isso prova o verdadeiro amor do Pai. Isso mostra que Deus, Ele te amou incondicionalmente. E porque Ele te amou, Ele te atrai para a presença dEle. Existe uma música que minha avó cantava, cantou hoje de manhã, eu vou cantar agora também.
Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, declare: o céu não. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. A minha avó, irmã Neném, cantava isso pra gente. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Aí ela cantava e ministrava sobre nós assim, ó, olha só. Se isso não for amor, não sei o que é, meu irmão, aleluia. O oceano secou. Não há estrelas. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Perde o valor. Se isso não for amor. Esse foi um amor de Cristo por cada um de nós. Esse foi o amor de Deus por cada um de nós. Jesus, ele foi um holocausto perfeito para que pudéssemos nos achegar a Deus. Eu me lembro perfeitamente quando a minha avó falava: Jesus Cristo é Ele que salva. Porque foi a mensagem que ela implantou em nossos corações. Eu olho para ela sentada, eu vejo tempos atrás, quando ela ia na minha casa me buscar pequeno e falava: meu filho, eu estou te ensinando o caminho do amor de Deus. Ela pode talvez não se lembrar, mas está implantado no meu coração o amor de Deus. E é esse amor que transforma, é esse amor que restaura, é esse amor que perdoa pecados, é esse amor que não olha para a sua condição social, para aquilo que você vive, mas o que Ele quer é transformar você. Esse é o amor do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Esse é o amor do nosso Deus. Mas além do sacrifício, Deus fala sobre o altar. E nós somos o altar de Deus. Nosso coração é o altar de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como está o seu altar? Nós temos cuidado do altar do Senhor? Como temos nos portado como altar e morada do Espírito Santo de Deus? Há tido com frequência distorção de sermos altares do Senhor. Há muitos corações que estão se tornando palco ao invés de altar.
fogo diz: eu sou, eu posso, se eu não tiver, nada acontece. Se não for eu, nada acontece. Mas cuidado, Deus não quer esse tipo de pessoa. Deus não quer palco, Deus quer altar. Deus não habita em palco, Deus habita no altar. Deus quer pessoas que sejam habitações, aqueles que adoram para sentir a presença, aqueles que buscam a Deus sem nenhum motivo de reconhecimento, nenhum título, mas adoram a Deus de todo o coração. Se para que o Espírito Santo de Deus venha queimar no teu coração, você precisa ter reconhecimento de alguma coisa, você precisa ter dinheiro na conta, você precisa ter um cargo na igreja. Se isso acontecer, algo está errado. Nós não podemos deixar que os nossos corações se tornem apenas pousadas, aonde quando nós entramos na porta da igreja, nós pedimos que o Espírito Santo venha, mas quando saímos, ele vai embora. Nosso coração não tem que ser pousada, não tem que ser hotel, mas tem que ser morada do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que nós temos que fazer para que sejamos morada é retirar aquilo que faz com que o fogo não pegue. Havia uma responsabilidade dada por Deus em Levítico 6, de que os sacerdotes tirassem as cinzas do altar, porque fogo em cima de cinza só faz fumaça. Olha o que o texto diz em Levítico 6, 10, 11. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Não há como o fogo de Deus pegar no altar se o altar tiver cinzas. Você já viu alguém fazer churrasco com cinza? Não sei se existe. Eu nunca vi. Pelo menos lá em casa a gente limpa a churrasqueira antes, né? Quem tem fogão a lenha em casa aí, tem que tirar o que foi consumido. Na nossa vida é a mesma coisa. As cinzas representam o pecado, as distrações, as nossas vontades. Tudo isso nos afasta de Deus. E ao nos afastar de Deus, impede que o fogo seja aceso. No Velho Testamento os pecados eram encobertos, mas no Novo Testamento, João Batista diz que Jesus era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Através de Jesus Cristo nós temos livre acesso a Deus. E os nossos pecados são perdoados. Mas existe uma coisa que tem que acontecer: fogo não pega em cinza. Você quer sentir a presença de Deus? Tira a cinza do altar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tira a cinza do altar. Ricardo, que cinzas são essas? A cinza do pecado, a cinza do eu, a cinza do ego, a cinza que te atrapalha a chegar até o Senhor. Deus dá uma ordem a Moisés dizendo que o fogo não pode parar de queimar no altar. E Deus, assim como fez com aquele povo, está fazendo conosco também. Porque uma coisa que Deus está preocupado e nos alertando é para que não venhamos perder o fervor espiritual. Infelizmente isso tem acontecido nos últimos tempos. A igreja perdendo o fervor espiritual e Deus alertando a sua igreja para que não perca. Naquele tempo, Deus estava separando Arão e seus descendentes para uma vida dedicada ao sacerdócio. E quando Deus faz isso, dá uma missão: não deixa o fogo apagar. Mas para que haja fogo tem que tirar cinza e tem que colocar lenha. A lenha é representada aqui pelas nossas orações, pela nossa vida de intimidade com Deus. Coisas que nós, como sacerdotes dessa geração, nós temos que fazer. Porque o sacerdote naquele tempo tinha o compromisso
de dar manutenção no altar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos jejuar, porque essa será a lenha, o combustível para continuarmos na presença dEle. E a ausência de combustível, igreja, faz o fogo se apagar. O crente não se mantém aceso sem ter um combustível. O combustível da oração, o combustível do jejum, o combustível de ler a palavra. E um dos combustíveis é ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela é fogo. Em Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35, mostra que Jesus estava no caminho de Emaús e Jesus se manifesta a 2 discípulos que estão tristes. E Emaús ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Mas no meio do caminho, Jesus começa a falar da palavra para aqueles homens. Jesus começa a ministrar para aqueles homens, conversando sobre as Escrituras, interpretando a palavra de Deus. E quando eles estão indo para o jantar, Jesus desaparece. Mas antes de desaparecer, ele é reconhecido. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram com o coração aquecido, cheio de fé e esperança. Porque a palavra de Deus é fogo do Espírito Santo. A palavra do Senhor aquece os nossos corações. Foi isso que Jesus fez, conversando com aqueles discípulos. Tudo bem que vocês estão entristecidos, mas através da palavra que eu libero sobre a vida de vocês, a vida de vocês será mudada. Se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o Deus a qual nós servimos, e nós não recebemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Não há como você conhecer alguém sem você criar uma intimidade com Ele. Me desculpa falar isso. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não crio intimidade com Deus, eu não o conheço verdadeiramente. Quando aqueles homens começam a ouvir a palavra que Jesus está liberando, eles conhecem Jesus por mais completo. O coração se aquece, a fé é renovada, a esperança é renovada. Nós não podemos deixar que as situações dos nossos dias nos afastem de Deus, que nos lancem para fora. O Silas, ele um dia me disse uma palavra, com várias outras pessoas que eu gravei no meu coração. Ele disse: Ricardinho, a adoração é um estilo de vida. E eu fiquei pensando naquilo, como assim um estilo de vida? Porque infelizmente muitas vezes nós vamos deixar para adorar a Deus só quando nós estivermos nas 4 paredes da igreja, ou quando nós só estivermos na célula. Mas a adoração a Deus é a todo instante. Sejam nos momentos bons ou ruins da sua vida, adore a Deus. Nos momentos bons ou ruins que você esteja passando, adore a Deus. Porque são nestes momentos, na adoração que você faz, que se torna um combustível para a sua vida. E a lenha no altar não se apaga. Porque enquanto você adora, o fogo vem do céu de Deus para a sua vida. Mas nós temos que tomar cuidado com as coisas que querem nos afastar de Deus. Porque as coisas que querem nos afastar de Deus faz com que nós não sejamos fervorosos como a Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu não posso ficar em cima do muro. Ou eu sou amigo ou sou inimigo de Deus. Nós temos que tomar cuidado com as amizades que nós temos feito, com os conselhos que nós temos escutado, porque isso pode nos afastar de Deus. Nós não fomos chamados para gerar fogo, porque quem manda fogo é Deus. Nós somos chamados para manter o fogo aceso. A Bíblia diz no livro de Levíticos que os filhos de Arão montaram o altar, colocaram tudo certinho, mas o fogo do céu não desceu.
Sabe o que eles fizeram? Eles acenderam o fogo. Quando eles acendem o fogo, dá tudo certo. Oh, glória! A Bíblia diz que eles morrem, porque nós não fomos chamados para gerar fogo. Deus não falou com o sacerdote dizendo, vocês vão colocar fogo no altar. Não. Oferece o sacrifício, monta o altar, coloca a lenha, limpa ele. E quem manda o fogo sou eu. Fogo estranho, Deus não aceita. O fogo quem manda é Deus. Nós somos chamados para cuidar desse fogo e dar manutenção no altar, que somos nós, todos os dias, para que o fogo se mantenha aceso. O Deus Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Por isso Paulo ele vai alertar a igreja dizendo que não perca o fervor do Espírito de Deus. Romanos 12, 11 e 12 diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O fogo simboliza a própria pessoa e a presença de Deus. Deuteronômio 4:24 diz, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando Deus se revela ao povo de Israel, se revela através do fogo. Quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, se revela através de uma sarça pegando fogo. Atos capítulo 2 diz, e foram repartidas línguas como de fogo. Deus é fogo que consome, e o fogo representa a própria pessoa de Deus. João Batista diz em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando de Jesus. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todo esse fogo tem a ver com a nossa intimidade com Deus. O fogo do Espírito Santo, ele destrói, ele purifica, ele revela, ele modela, ele vivifica, ele aquece, mas ele também traz ânimo, ele traz vigor, ele traz vida, ele traz força, e nós precisamos alimentar o altar para que venha sobre nós o fogo de Deus, e tudo que ele quer é morar em nossos corações. Nós não podemos deixar que o altar fique apagado ou sujo. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos ao que Deus está falando por conta das nossas vontades. Nós achamos que muitas vezes Deus nos esqueceu, porque nós não sentimos a sua presença, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Talvez Deus esteja em silêncio. Sabe, quando você ora e às vezes Deus não responde, eu já passei por isso também. A gente clama e talvez nada acontece. Mas o que Deus está esperando da sua igreja é que tome uma posição perante Ele. Porque talvez o seu altar esteja dividido. Nós ficarmos em cima do muro não vai adiantar. Eu ouvi uma história uma vez de um homem dizendo que tinha um muro. Em cima do muro tinha um homem, uma pessoa. De um lado tinha Jesus com os anjos, dizendo pula para cá, pula para cá. Do outro tinha diabo e seus demônios calados. E Jesus e seus anjos dizendo, venham para cá, pula para cá. E aquele homem fica calado.
e percebe que só um lado se posicionava. E ele pergunta para o diabo bem assim: por que vocês estão calados? O diabo diz: porque em cima do muro também é meu. A Bíblia fala em Apocalipse: ou você é frio ou você é quente. Porque se for morno, eu vou vomitá-los da minha boca. Qual a posição que nós como igreja temos tomado perante o Senhor? Nós estamos em cima do muro e achando que Deus esqueceu de nós, mas a todo momento Ele está chamando por nós. Hoje foi uma noite separada por Deus para que possamos limpar o nosso altar. Nós precisamos limpar o nosso altar e retirar as cinzas que tem nele. Nós precisamos tirar o medo, o pânico, o pecado e colocarmos a lenha através de nossas orações e adorações. Porque quando isso acontecer, Ele vem do céu como fogo sobre a sua vida. Ricardo, como isso acontece? Quando você adora, Deus vem sobre a sua vida. O sacrifício foi Jesus. O altar somos nós. A lenha, nós já estamos colocando desde quando esse culto começou, pela manhã. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos orando, nós estamos buscando ao Senhor. As cinzas, nós vamos lançar fora. Porque o que Deus tem para cada um de nós é fogo do Espírito Santo. Isso só acontece quando a igreja começa a adorar a Deus. Atos capítulo 2, nós falamos muito disso. Mas nem todo mundo que estava naquele lugar estava com o mesmo propósito. Aproximadamente 120 pessoas ficaram porque as outras pessoas não aguentaram. Porque foram pessoas que foram primeiro sentir a presença de Deus para depois adorar. Mas o que nós temos que fazer é adorar a Deus primeiro. E através da nossa adoração, nós sentiremos a presença. Coloque lenha hoje no seu altar. Será que tem igreja que veio nessa noite para colocar lenha no altar? Será que tem igreja nessa noite que veio colocar a lenha no altar? Ricardo, como eu coloco lenha no altar? Levante as suas mãos e vai dando glória a Ele. Levante as suas mãos e vai adorando a Ele. Vai dizendo palavras de glorificação. Porque enquanto você glorifica, Ele vem sobre a sua vida. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Cadê a igreja viva do Senhor que veio exaltar o nome dEle? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Diga, oh, glória. Diga, glória. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória. Glória. Já pisou, diga, quem já pisou, Santo dos Santos, em outro, não sabe viver, não sabe viver, e onde estiver, clamar quem veio clamar pela glória dele, vai, adora ele, abaixuriando lá, da glória, quem já sinta a presença dele, através da sua adoração, através do seu louvor, não sabe abaixuriando lá, e onde estiver, oh glória a Deus, clamar pela glória, sinta a glória dele, glória, 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 abaixuriando, sinta a glória dele, sinta a glória dele, glória, manda glória, Santo, 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 santo. Enche o céu de adoração.
Enche o céu de adoração. Santo, santo, santo. Você quer ver Deus se manifestar, vai dando glória a Ele. Você quer ver Deus descer sobre a casa, é só você adorar. Quando a igreja se reúne, a lenha é colocada no altar, o fogo do céu desce. Então se você veio adorar, vai dando glória a Ele. Deus hoje está aqui para acender o fogo no altar. A basura anda na. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória, manda glória, manda glória. Deus quer acender o fogo no altar. Deus quer acender o fogo no altar. Se coloque de pé no seu lugar. Oh, glória, 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 glória. Os céus estão abertos, os céus estão abertos. Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Comece a clamar pela glória dele. Comece a clamar pela glória do Senhor. Comece a clamar pela glória do Senhor. Deixe as brasas se juntarem e o altar ser aceso pelo fogo que vem do céu. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Dê glória, dê glória, dê glória. Glória, diga. Glória. Glória. Vai dando glória, 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 diga! Glória! Oh, aleluia! Quem já pisou? Oh, glória! A glória! Clama, clama, clama pela glória aqui! Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver onde estiver. Clamar pela glória, a glória de Deus. Tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem fogo no altar. Tem fogo no altar. Tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem fogo no altar. Oh, nesse espírito de adoração, nesse espírito de adoração a Deus, eu quero convidar você que entrou pelas portas dessa igreja hoje, em que o fogo no altar está fumegando. Você que entrou e o altar está cheio de cinza do pecado.
Eu quero te dizer que aqueles que entraram no Santo do Santo não conseguem viver longe dele. E Deus está falando com pessoas aqui: volte hoje que eu vou acender a chama no altar. Eu não sei quanto tempo você ficou fora, eu não sei quanto tempo você esperou para que voltasse para Jesus, mas hoje é a oportunidade que você tem de acender novamente essa chama que um dia foi apagada. Talvez foi apagado por alguém, talvez foi apagado por uma humilhação, talvez foi apagado por uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Jesus não te esqueceu, pelo contrário, Ele morreu na cruz do Calvário por você. E hoje Deus te chama: meu filho, minha filha, coloque lenha no altar que hoje eu vou mandar fogo do céu. Coloque lenha no altar que eu vou mandar fogo do céu. Tire as cinzas do altar, coloque a lenha, porque eu vou mandar fogo do céu. Será que você pode orar por essa pessoa? Ore por ela, ore por ela, ore por ela. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:12, 13:8. O mesmo Jesus que aqueceu os corações daqueles discípulos no caminho de Emaús através da palavra. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que curou os enfermos. O mesmo Jesus que sarou as feridas. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. E tudo que Ele quer fazer é transformar a sua vida. Não dá para ficar da mesma forma que nós estamos.